Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Parece que o escândalo do INSS deu muito mais o que falar do que apenas um pequeno desvio, né? Um pequeno grande desvio, um grandíssimo desvio do dinheiro dos pensionistas e aposentados. Vem ver as informações comigo. Pesquisa aponta que 85% dos brasileiros querem demissão de Carlos Lupe após fraudes no INSS. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Atlas Intel revelou que 85,3% dos brasileiros defendem a demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, após as denúncias de fraudes bilionárias envolvendo benefícios do INSS. O levantamento foi realizado entre os dias 29 de abril e 1º de maio, com 1.000 entrevistados em todo o país, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. O escândalo veio à tona na semana passada quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação para investigar um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A fraude pode ter causado prejuízo de até 6,3 bilhões aos cofres públicos. Na ação, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária. Entre os entrevistados, 84,4% disseram estar acompanhando com atenção as denúncias, enquanto 15,6% relataram ter apenas ouvido falar do caso. A percepção de promiscuidade com a fraude também é alta. 35,6% afirmaram conhecer alguém afetado pelos descontos indevidos e 6,4% se identificaram como vítimas diretas. Diante da repercussão negativa, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, indicado por Lupe em 2023, foi demitido pelo governo. Apesar disso, o ministro segue no cargo, o que tem gerado forte pressão popular. Apenas 8,7% dos entrevistados acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter Carlos Lupe à frente da pasta, enquanto 6% não souberam opinar. E vocês acham que é só isso aqui? Não, tem mais. INSS ignorou alertas e facilitou o roubo dos aposentados, aponta PF. A Polícia Federal revelou um esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que teria lesado aposentados e pensionistas com descontos indevidos em seus benefícios. A operação deflagrada no dia 22 de abril contou com o apoio da Controladoria Geral da União, CGU, e cumpriu 211 mandatos judiciais, incluindo 6 prisões temporárias e sequestro de bens avaliados em mais de 1 bilhão. Segundo as investigações, ao menos 11 entidades são suspeitas de realizar descontos não autorizados de mensalidades associativas diretamente sobre os valores de aposentadorias e pensões. O prejuízo acumulado entre 2019 e 2024 é estimado em 6,3 bilhões. Ainda não está claro o quanto desse montante foi descontado sem consentimento dos beneficiários. Apesar das inúmeras reclamações e ações judiciais, o INSS seguiu firmando acordos de cooperação técnica com entidades para permitir os descontos em folha. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o Instituto reconhecia a falta de capacidade para fiscalizar os acordos, mas mesmo assim continuou firmando novas parcerias. A Controladoria Geral da União também apontou falhas nos controles internos do INSS, mesmo diante de um aumento de 772% nos pedidos de cancelamento entre julho de 2023 e abril de 2024, o órgão apenas suspendeu temporariamente as adesões de algumas entidades, sem uma ação mais contundente. O caso levou o Tribunal de Contas da União, TCU, a questionar formalmente por que o INSS autorizou os descontos consignados sem estrutura para fiscalizar. O TCU desclassificou os casos como escabrosos e criticou a falta de ação do órgão para revisar os acordos mais suspeitos. Além disso, a investigação revelou que os documentos que supostamente autorizavam os descontos estavam sob guarda das próprias entidades, e muitos deles não foram encaminhados corretamente ao INSS, mesmo após solicitação. Entre as entidades envolvidas, o relatório da PF cita o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, SINDINAP,
cujo vice-presidente é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a Dataprev, o Sindinap e a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, atuaram sem validar a biometria facial dos beneficiários, um requisito obrigatório para assegurar a autorização dos descontos. A repercussão do caso levou à demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e ao afastamento de servidores ligados aos acordos. 2 dias após a operação, o INSS e a CGU anunciaram a suspensão por tempo indeterminado de todos os descontos por convênios com associações e sindicatos. A medida vale até a conclusão da análise de cada acordo. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que será elaborado um plano de ressarcimento para devolver os valores descontados indevidamente. Segundo ele, o governo precisará reorganizar completamente o sistema de descontos, com a suspensão de todos os ACTs firmados nos últimos anos. O governo vai ressarcir o que foi descontado irregularmente. Isso estará em um plano que será apresentado em breve, declarou Carvalho, sem especificar prazos ou métodos. As investigações seguem em andamento, e os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos, violação de sigilos funcional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas não acabou por aqui. Descontos indevidos do INSS. Veja se você foi afetado pela fraude e saiba como pedir reembolso. Aposentados e pensionistas do INSS podem ter sido vítimas de um esquema bilionário de descontos indevidos em seus benefícios. Segundo a apuração conjunta da Polícia Federal, PF da Controladoria Geral da União, CGU, o prejuízo já ultrapassa 6,3 bilhões. A fraude envolve servidores públicos e entidades como associações e sindicatos que efetuaram cobranças mensais sem consentimento dos segurados. As mensalidades associativas são previstas por lei, desde que haja autorização expressa dos beneficiários. No entanto, os órgãos de controle identificaram que, em diversos casos, essa autorização foi forjada ou jamais existiu. As cobranças eram realizadas diretamente na folha de pagamento do INSS, muitas vezes camufladas sob códigos difíceis de interpretar. De acordo com os investigadores, associações acessavam dados dos segurados, por vezes de forma irregular, e promoviam descontos mensais sem consentimento. Em alguns casos, eram utilizados documentos falsificados, como autorizações de filiação e assinaturas digitais simuladas. Para verificar possíveis descontos indevidos, o segurado deve acessar o aplicativo, clique aqui, ou o site do Meu INSS e consultar o extrato de pagamentos. Os lançamentos são identificados por códigos. Um exemplo citado em reportagens aponta o código 271 como um dos usados para descontos indevidos de R$ 46,90. Descontos legais, como o imposto de renda, pensão alimentícia e consignados, também aparecem no extrato, com identificação específica. Caso o segurado encontre algum desconto que não reconheça, é recomendável prosseguir com o bloqueio imediato e registrar a reclamação. O segurado pode solicitar a exclusão da mensalidade associada por 3 canais. Aplicativo ou site do Meu INSS. Acesse o serviço Excluir Mensalidade Associativa. Central 135, atendimento por telefone. E-mail. Envie mensagem de acordo para acordo.mensalidade@inss.gov.br, relatando o caso e pedindo o reembolso. O contato com a própria associação também é uma alternativa. O nome da entidade e telefone do atendimento devem constar no extrato do benefício. O Ministério da Previdência confirmou que os valores indevidamente cobrados no mês de abril serão reembolsados na folha de pagamento de maio. Entretanto, valores descontados anteriormente ainda estão em análise e dependem de deliberação da Advocacia Geral da União. Desde a operação do PF, o INSS suspendeu os descontos de mensalidades associativas. Ainda assim, é possível bloquear futuras cobranças por meio do Meu INSS, acessando a função de bloqueio e descontos de terceiros. A autorização de descontos por entidades associativas está prevista desde 1991 e pode incluir serviços como auxílio funerário, atendimento psicológico e jurídico. Em 2019, uma medida provisória passou a exigir que as entidades revalidassem as autorizações a cada 3 anos. A regra, no entanto, foi revogada em 2022, após pressão de sindicatos e associações ao Congresso. Segundo o INSS, apenas em dezembro de 2024, 41 entidades conveniadas receberam 290 milhões em mensalidades. Destas, 11 estão sendo investigadas na operação sem desconto, deflagrada na última quarta-feira, 22. E para quem acha que isso aqui, a lei que foi revogada em 2022, é uma mentira, vou mostrar para vocês que não é.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera economizar quase 10 bilhões de reais. A data dessa notícia aqui, de que ele sancionou a lei, foi em 18 de 6 de 2019. Com as novas regras. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Sabemos, são extensas fraudes, não é só na Previdência. No seguro-defeso, nós achamos que 2/3 é fraude, no BPC tem fraude, no Bolsa Família tem fraude. Ele tinha sancionado a lei, só que aí veio a esquerda, bugou o PT e derrubou a lei. Reportagem de baixo aqui, de 24 de 4 desse ano. Série de auditorias iniciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2023. Elas foram alvo de seguidas decisões do tribunal. Todos os documentos eu vou centralizar em um deles, uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão... Agora, quero mostrar pra vocês algumas coisinhas. Fizeram um negócio de CPI, colheram assinaturas pra fazer investigação sobre isso. Adivinha quem foram as pessoas que se recusaram a assinar essa lista de assinaturas? Essa daqui, da foto. Ângelo Coronel, do PSD. Elisiane Gama, do PPS. Humberto Costa, do PT. Jacques Wagner, do PT. Otto Alencar, do PSD. Paulo Paim, do PT, Paulo Rocha, do PT, Randolph Rodrigues, da Rede, Renan Calheiros, do MDB, Rogério Carvalho, do PT, Vital do Rego, do MDB, Zenaide Mana, do PL. Traíra. Mas você acha que isso aqui é o suficiente para eles? Não. Os sindicatos querem mais dinheiro, inclusive. INSS e sindicatos solicitando a retomada dos descontos, Cristiano Beraldo. É de fazer a mala e ir embora. É desistir do Brasil diante de uma notícia dessa. A gente está vendo uma operação da Polícia Federal. Sim, vocês ouviram bem. O INSS e os sindicatos, que estavam literalmente arrancando dinheiro dos aposentados e pensionistas, querem arrancar mais dinheiro. Querem permissão para isso. Dando conta de que desvios bilionários aconteceram a partir de descontos indevidos nas aposentadorias de brasileiros idosos. E aí temos acusação de que o ministro foi avisado há um ano e nada fez. O presidente do INSS, foi exonerado. Tem uma série de aspectos que demonstram que claramente houve um problema grave. E aí o ministro não é demitido, e aí o INSS se manifesta em sociedade com estes sindicatos, associações, com várias acusações de serem empresas de fachada, se juntam para pedir a retomada desses débitos. Quer dizer, não é possível. Não é possível. Parece que nós estamos assistindo a um filme de terror, porque eles estão numa posição tão confortável que não se importam em desafiar a lógica e, no mínimo, agir com respeito aos aposentados que eles deveriam representar. Como é que pode o INSS atuar desta forma nesse momento? Como é que pode o ministro ainda ser ministro? É só num país que não leva a sério combate à corrupção, a desvios, a maus feitos. É simplesmente revoltante. E então, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.